Olá, esse é o Atitude TCE Entrevista. Eu sou Marcos Rolim e a entrevistada de hoje é Luísa Pontes Molina. Luísa Molina é antropóloga, é formada pela UNB, onde fez a sua graduação, o seu mestrado e o seu doutorado. Ela desenvolve pesquisa junto ao povo indígena Munduruku, do Médio Tapajós, sudoeste do Pará. E é uma das autoras e coordenadoras do livro O Cerco do Ouro, Garimpo Ilegal, Destruição e Luta em Terras Munduruku, recentemente publicado. Faz horas que a gente queria conversar com a Luísa, não deu problema na outra vez de conexão, então uma satisfação estar contigo aqui, Luísa, hoje, para tratar um tema que é tão importante para o Brasil, para o futuro do país, né? E ao mesmo tempo tão dramático, tão difícil, que são os direitos dos povos indígenas. Nós queríamos muito te ouvir, eu quero começar de início, assim, já te perguntando direto sobre o tema mais polêmico, talvez, desse último período, que é a situação que envolve toda essa discussão do Supremo Tribunal Federal, as teses que estão sendo debatidas hoje, né, a respeito dos direitos dos povos indígenas à propriedade, toda a polêmica que envolve, em última instância, o marco temporal. Tu podia nos dar uma espécie de uma síntese a respeito do que se trata essa discussão e em que pé ela está hoje? Perfeito, Marcos. Bom, antes de tudo, agradecer a oportunidade de participar aqui do programa, agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui. E, bom, a questão do marco temporal, ela parece restrita à questão da definição da demarcação de terras indígenas, mas, na verdade, ela diz respeito a muitos aspectos do Brasil como projeto de país, como projeto de nação, como história, né, em relação à sua história, e a gente também como perspectiva de sociedade. Né? Então, é muito importante, de fato, a gente falar sobre esse assunto, não só para se inteirar de uma polêmica atual, mas também a gente se ver implicado nisso. Né? Por que eu estou dizendo isso? Bom, o marco temporal é uma tese que emergiu no meio de um conflito territorial, conflito fundiário, que não existiria se esse não fosse um país marcado por questões de conflito fundiário. Né? Assim. Então, de um lado, a gente tem as comunidades indígenas que têm, a partir do artigo 231 da Constituição Federal, o seu direito às terras originárias, né, que eles ocupam tradicionalmente, esse direito de ser esse direito de as terras serem demarcadas e protegidas, né, pelo Estado brasileiro a partir da Constituição. E, de outro lado, a gente tem grupos econômicos e políticos que alegam, né, argumentam que os indígenas que não estavam na terra a partir na data de 5 de outubro de 88, não teriam direito a reivindicar o reconhecimento dessas terras como sendo deles, de posse indígena, né? Bom, de antemão a gente precisa falar, né? A gente não está falando de uma disputa de propriedade. Os indígenas não têm propriedade sobre as terras, eles têm posse e usufruto exclusivo das terras que eles ocupam. As terras são da União, e a União conhecer as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, né? Então, assim, a tese do marco temporal é basicamente esse argumento de que os indígenas que não estavam de maneira comprovada numa determinada área em 5 de outubro de 88 não teriam direito de ter essas terras reconhecidas como terras indígenas. Bom, por que eu digo que isso é um problema, é um debate que diz respeito a todos nós? Primeiro, a Constituição Federal, em 88, ela é um marco de um salto qualitativo que nunca tinha acontecido na história do país em relação ao que a gente chama de direito à diferença. O direito dos povos indígenas serem reconhecidos como tais, como eles são, a partir de seus usos, costumes, tradições, dos seus modos próprios de viver, das suas próprias culturas. Isso ainda não existia antes da Constituição de 88.
Esse é um grande marco da Constituição de 88, que passa necessariamente por reconhecer que os indígenas têm modos próprios de habitar a terra e que a terra tem importância vital para os indígenas serem como são, com um coletivo diferenciado dos outros, cada povo a seu modo. A terra é absolutamente fundamental para que os indígenas se constituam como uma coletividade distinta. Então, se a gente retira a terra desses povos, a gente está ceifando essa possibilidade de perseverar na diferença. Então, a gente está ceifando a possibilidade do grupo se manter distinto, diferente dos outros, como uma minoria étnica. Outra, muitos grupos indígenas que não estavam na terra na data de 5 de outubro de 88, não estavam porque foram expulsos, sofreram violências de todos os tipos e não tinham como provar que estavam ali ou que aquela terra era tradicional deles. Né? Então, assim, grande parte desses crimes que foram cometidos contra os povos indígenas no Brasil foram cometidos pelo próprio Estado brasileiro. Durante a ditadura civil-militar no Brasil, mais de 8 mil indígenas foram mortos. E são dados do relatório Figueiredo, um documento que foi produzido pelo próprio Estado brasileiro e que ficou muitos anos sumido e reapareceu em 2013. E a gente ainda não deu conta de dimensionar a extensão desses danos, porque além das mortes foram feitas torturas, perseguições, né, remoções forçadas, diversas formas de violência perpetradas pelo próprio Estado brasileiro. E ainda não foi feito, a gente ainda nem entendeu a dimensão dessas violências, muito menos foi feita qualquer reparação. E a gente sempre fala que a primeira e última reparação a ser feita é a garantia da demarcação de terra, justamente porque é a demarcação de terra que garante a constituição de um povo autônoma, autodeterminada. Então, se a gente passa ao largo disso e apaga isso com o marco temporal exigindo a presença dos indígenas na terra em 5 de outubro de 88, a gente está anistiando os crimes do próprio Estado. Então, esse é um outro aspecto fundamental para se levar em conta quando está debatendo o marco temporal. Outro é a própria importância das terras indígenas para o mundo, no fim das contas, né? Porque a gente sabe que onde tem terra indígena, tem floresta protegida, tem biodiversidade protegida, né? Tem menos emissão de carbono, por aí vai. Então, a gente está num momento de emergência climática, de crise hídrica, de desmatamento lá em cima, de emissões de carbono. O Brasil é o 4º país que mais emite carbono do mundo. Então, assim, a gente proteger as terras indígenas é proteger o futuro de todos nós. Né? Então, é uma questão, e isso eu estou falando o básico dos argumentos, mas é uma questão que realmente toca em muitos aspectos que diz respeito à própria sociedade brasileira. Né? Como é que a gente quer uma sociedade, né? Que projeto de sociedade a gente tem? Se a gente trata as minorias com a persistência da violência contra elas. Que tipo de sociedade a gente quer, de mundo a gente quer? Se a gente está fazendo um desmatamento subir a ponto que a gente pode, que a própria floresta amazônica está emitindo mais CO2 do que absorvendo. Né? Então, todas essas questões dizem respeito a todos nós. Né? Então, por isso que eu sempre faço esse apelo de que os debates que dizem respeito às terras indígenas, a direitos indígenas, não são debates só dos indígenas. E a gente precisa se qualificar, inclusive, para entender isso, né? É o primeiro passo. Tu poderia nos situar, Luísa, mais amplamente assim, sobre o tema da mineração? O que está em jogo aí, do ponto de vista de interesses em disputa, da violência que tem sido praticada e como é que se pode, enfim, divulgar esses temas, né? Claro. Bom, antes de entrar especificamente na questão da mineração, Marcos, você trouxe um ponto importante, que é do desconhecimento em relação à realidade dos povos indígenas hoje, né? A gente, como sociedade, se constituiu de maneira separada desses povos e é marcar essa separação, essa distância,
ela é marcada por um esforço deliberado que prevaleceu até 88, exatamente, de produzir uma imagem desses povos como, primeiro, antes de tudo, como selvagens, né, primitivos, coisas assim. Segundo, e depois como uma condição transitória, né? Assim, os indígenas estariam fadados a virarem, a perderem sua cultura e virarem brasileiros plenos, cidadãos, e como se a cultura fosse algo que se perca, sabe? Eu costumo falar que essa ideia de perder a cultura, para a antropologia, equivale a falar que a Terra é plana. É importante, de uma vez por todas, que a gente entenda que essa ideia de uma aculturação é algo arcaico, assim, e enraizado num racismo mesmo, que precisa se alimentar da ideia dos indígenas como primitivos para produzir uma imagem inversa de nós, não indígenas, como mais evoluídos, né? Então, é importante que a gente entenda que um povo indígena passa por transformações que são promovidas e mantidas por eles. E não significa que eles estão perdendo a cultura. Eles estão vivendo a cultura deles e interagindo, convivendo e produzindo junto com outros mundos que não deles também. Então a gente tem, por exemplo, uma produção audiovisual indígena vastíssima e belíssima a partir do diálogo dos povos indígenas com a nossa cultura, né? Então, assim, a gente... Então, antes de tudo, é entender isso, né? Sobre a questão da mineração, bom, é um assunto muito complexo e eu estou imersa nisso há um ano e pouco, a partir do momento em que as invasões às terras dos Munduruku, lá no Alto e no Médio Tapajós, escalaram a ponto de lideranças precisarem se exilar das suas aldeias por conta de ameaça de morte, né? Um ano depois, uma dessas lideranças, menos de um ano depois, uma dessas lideranças que precisou se isolar, teve a aldeia atacada, coisas assim. O conflito se intensificou de tal maneira na região que eu precisei, e que passou a ser uma urgência para mim, assim, né? E por que eu falo isso para todos nós atentarmos, né? Porque existe uma confluência de interesses muito grandes que, se a gente olhar para essa confluência, a gente já vê o tamanho do problema que é garimpo e mineração em terra indígena. Longe de ser uma prática artesanal, tradicional, como a gente está acostumado a pensar, o garimpo hoje é um empreendimento de caráter empresarial que mobiliza máquinas com muita capacidade de dano, assim, até difícil de descrever, mas que promove um desmatamento, para vocês terem uma ideia, lá nessa região do Alto Tapajós, que cresceu de mais de 360% de 2019 para cá, né? Tem um poder de destruição, uma potência destruidora muito grande, né? Que deixa... Desculpa, Luísa, desculpa, só para te interromper, mas é que eu acho que esse ponto é tão importante que tu está falando. A gente não está, quando fala garimpo, tem pessoas que imaginam no garimpo aquela coisa do indivíduo, o sujeito que vai sozinho na beira de um rio para minerar e coisa e tal. Nós estamos falando aqui de empreendimentos industriais. Isso envolve tratores, envolve caminhões, envolve pistas de pouso, envolve deslocamento de armas, de gente, etc. A pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: como isso é possível sem a conivência do aparato do Estado? Quer dizer, é possível que eu instale um empreendimento dessa dimensão numa terra indígena sem que alguém do Estado, algum órgão do Estado, não saiba disso, não tenha notícia disso? É exatamente nesse ponto que eu ia chegar, Marcos, perfeito. Porque, assim, a partir do momento que, em agosto de 2020, o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pousou em Jacareacanga, depois de um mega imbróglio envolvendo a Força Aérea Brasileira, contradizendo indicações do IBAMA, coisa assim. Ele chega em Jacareacanga, pousa em Jacareacanga, que é um dos pontos mais... dos epicentros do garimpo ilegal no país, assim.
pousa lá e fica incitando a garimpagem em discurso público, filmado mesmo e encenado no aeroporto de Jacareacanga. E aí o Ministério da Defesa suspende uma mega operação de combate ao garimpo ilegal naquela região. E no mesmo encadeamento de eventos, o vice-presidente da República faz um discurso dizendo que os indígenas têm que explorar as terras deles mesmos, porque, afinal de contas, é uma população pobre em cima de uma terra muito rica. Eu me dei conta de que o buraco é muito mais embaixo do que alguma coisa pontual, individual e artesanal, né? Então, é esse assombro que eu compartilho aqui com quem está assistindo a gente, né? Porque o que aconteceu? Depois a gente teve até conhecimento, por conta de uma matéria do Fantástico que saiu pouco depois, de que os garimpeiros ficaram sabendo do vazamento sobre a operação, vazaram notícias sobre a operação que aconteceria lá para impedir o avanço do garimpo ilegal, a partir de informações que vieram de Brasília. Um garimpeiro falou isso para o Fantástico. Né? Recentemente, a Repórter Brasil publicou uma matéria mostrando que, mais uma vez, representantes da FUNAI levaram informações sobre a operação de garimpo ilegal para os garimpeiros dias antes da operação acontecer. Né? Essa foi a 4ª vez que teve vazamento de operação lá no contexto do Tapajós, né? Lá no sudoeste do Pará. Lá nos Yanomami também, Roraima, de novo também, vazamento de operação, bombas de gás que são só fabricadas pelo exército, que vão chegar na mão de garimpeiros, que atiram nos indígenas, né? Então, assim, a gente tem uma incidência do Estado brasileiro que é, no mínimo, duvidosa, né? Bem complicado isso mesmo. E chama atenção, realmente, para a dimensão dos interesses, né? Eu fiz, né, para produzir esse estudo que você citou do Cerco do Ouro, garimpo legal, destruição e luta em terras Munduruku, né? Um estudo que a gente fez, eu fiz com outras 3 pesquisadoras sobre o contexto das invasões garimpeiras no Alto Tapajós. Está disponível online para quem quiser baixar, né, no site do Comitê Nacional de Defesa dos Territórios frente à Mineração. E aí, entre diversas coisas que a gente estudou para fazer essa publicação, eu fiz um levantamento do lobby envolvido nas atividades garimpeiras, né? A atuação do lobby, seus braços, né, os aliados deles no Congresso Nacional e a disponibilidade que o alto escalão do Executivo Federal demonstrou para receber esse lobby em Brasília, né, para escutar as demandas desse lobby, para, inclusive, cumprir algumas coisas que esse lobby estava querendo, como, por exemplo, parar de destruir maquinário pesado flagrado cometendo crime ambiental dentro de terra indígena. Né? Então, assim, essas concessões, essas alianças, tudo isso chama atenção para o fato de que a gente não tinha, desde antes de 88, a gente não tinha um espaço tão grande do movimento garimpeiro dentro do governo. A gente não tinha um espaço tão grande, uma interlocução tão fina, tão direta do movimento garimpeiro com representantes do governo federal. Isso é muito significativo. E aí a gente diz, né, a gente tem isso, e agora a gente tem isso, algo que só poderia se comparar ao início da década de 80, quando teve a febre do ouro, né, e toda a pressão sobre a Amazônia. Naquela época, o garimpo era outro. Hoje em dia, como eu estava dizendo, né, a capacidade de exploração intensiva da terra cresceu muito mais com o uso de retroescavadeiras hidráulicas, tratores de esteira, né, motores para poder desmontar barrancos, e por aí vai. A tecnologia de destruição da terra para poder extrair o ouro cresceu muito, evoluiu muito nos últimos 10 anos para cá. Então, a gente tem hoje uma convergência entre
avanço tecnológico, né, com potencialização da capacidade de destruição, abertura política, né, desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência, e assumiu a presidência apoiado amplamente por setores da mineração, não só do garimpo, que a gente tem que entender como mineração também, porque é uma mineração em menor escala do que a industrial, mas ainda é mineração, e da mineração industrial, das grandes mineradoras, né? Então, a gente tem um avanço tecnológico brutal, uma abertura política inédita desde a redemocratização e um contexto de pandemia que faz com que o preço do ouro vá às alturas, fazendo a pressão para a busca por reservas, né, aumentar muito mais, e a pressão sobre as terras indígenas também, consequentemente, aumentar muito mais. Então, isso tudo faz com que o cenário nas terras indígenas seja de guerra. E não estou fazendo não é uma alegoria, é guerra mesmo. Não é à toa que, por exemplo, lá nos Yanomami, chamaram um fotógrafo de guerra especializado na Síria para poder fotografar as operações de combate a garimpo ilegal dentro da terra indígena. Lá nos Munduruku, né, que é um contexto onde eu tenho mais familiaridade, os meus amigos, as grandes lideranças do Munduruku, ficam recebendo ameaça de morte atrás de ameaça de morte, entre março e junho desse ano, receberam uma série de ataques, sofreram uma série de ataques, desde depredação da sede das organizações que lutam contra, né, as invasões garimpeiras, até incêndio na aldeia uma das principais lideranças aí à frente dessa resistência, passando por depredação do ônibus que traria lideranças indígenas para Brasília para protestar contra as invasões de suas terras, né? Então, a gente tem aí um cenário de intensificação da ofensiva como nunca antes. A gente tem milícia armada, né, lá pelo Alto Tapajós, a gente tem PCC dentro da terra Yanomami, sabe? Isso é muito, muito, muito grave mesmo e é inédito. E, enquanto isso, a gente tem, por exemplo, advogados de garimpeiros publicando vídeos falando que José Medeiros, deputado, né, ligado à base governista, ligou para ele para avisar: não vai ter mais esse negócio de queimar escavadeira flagrada em garimpo, não, vamos comemorar. Né? A gente tem figuras veteranas do lobby garimpeiro, como, por exemplo, José Altino Machado, se reunindo com Davi Alcolumbre, na época que ele era presidente do Senado, sabe? A gente tem uma atuação de figuras com muito peso mesmo. E a gente tem o vice-presidente e o presidente da República falando publicamente que são os indígenas que querem garimpar suas próprias terras, quando a gente sabe que esse é um artifício retórico perverso, né? Porque, assim, por exemplo, no caso dos Munduruku, eles sofrem um processo de aliciamento antiquíssimo, muito antigo mesmo, e muito assimétrico, porque alguns empresários não indígenas mesmo, interessados em entrar nas terras indígenas, vão oferecendo acesso a mercadorias, a bens de capital, né, a porcentagem em gramas de ouro, para deixar que eles entrem na terra indígena, e com isso vai fomentando o quê? O que os Munduruku chamam de divisão, de conflitos internos. Mas isso é uma minoria, enquanto um povo que tem mais de 14 mil pessoas tem 7 organizações indo para o mato para parar garimpo, sabe? Enfrentando sol, chuva, garimpeiro armado, helicóptero fazendo escolta de maquinário pesado de garimpo para dentro da terra indígena e coisas assim, sabe? Então, a gente tem então um presidente e vice-presidente da República fomentando um discurso que inflama as bases. Se já estava fomentando ao dizer, no período da campanha eleitoral, que no governo dele não ia ter nenhum centímetro de terra demarcada, que esse negócio de proteção à terra indígena tinha acabado, e isso a gente viu reflexos imediatos nas terras indígenas, com o assunto do garimpo, isso foi estratégia mesmo dele, sabe?
de falar, não, são os indígenas que querem, enquanto isso está ali fomentando o conflito na base. E apostando no desconhecimento da população em relação à realidade mesmo, né? Claro, claro. Luísa, eu vou te mostrar aqui uma frase de atitude, até para encaminhar talvez já uma conclusão do programa, porque eu acho que o nosso tempo deve estar terminando. Mas é uma frase que é bastante importante do Chico Mendes, pessoa que, aliás, eu tive a honra de conhecer e de militar ao lado dele antes do seu destino trágico. Ele foi mais uma vítima também dessa luta. Enfim, no começo pensei que estivesse lutando para salvar as seringueiras, depois pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora percebo que estou lutando pela humanidade. O que essa frase te suscita, Luiz? Não, é perfeito, né? A gente poderia ter ouvido isso de um indígena. Assim como o Chico Mendes, a gente poderia ter ouvido isso de um indígena. E isso me faz pensar, inclusive, que não só nas identidades étnicas estão as semelhanças, né? As semelhanças também estão nos propósitos, também está no sentido que é dado à própria existência, né? E essa fala de Chico Mendes, ela se encontra perfeitamente com aquilo que muitos povos indígenas falam, com que pensadores indígenas falam, Ailton Krenak, Davi Kupenal, Alessandra Curapi, Sônia Guajajara falam o tempo todo, que é a luta pela terra é uma luta pela humanidade. Porque não vão só se beneficiar, e a gente costuma pensar as coisas numa lógica do que quem vai se beneficiar com o quê, porque é uma lógica capitalista que a gente, como indivíduo moderno, está acostumado, né? Mas, enfim, ainda conversando com essa lógica, a gente pensa, não são só os indígenas que vão se beneficiar da floresta em pé, é a humanidade como um todo, nosso planeta está aquecendo um ponto em que é praticamente irreversível, né? A gente está tentando desacelerar o ritmo da catástrofe climática, da emergência climática. Então, quando os indígenas estão lutando para manter as terras protegidas, estão lutando para conter o desmatamento, estão lutando para conter as emissões de carbono, estão lutando para conter a proliferação de doenças que vem com o desmatamento, né? A mesma coisa com a proteção dos rios. Gente, o desmatamento acaba com as nascentes, os rios acabam com isso tudo acaba com a água que a gente bebe. É como uma amiga Helena Fome que a gente costuma falar, se a gente bebe água, a gente tem que se preocupar com a proteção das terras indígenas. Isso é elementar. É uma perspectiva sobre o futuro. Então, assim, a frase do Chico Mendes vai perfeitamente ao encontro do que os maiores sábios indígenas falam pra gente o tempo inteiro. Muito bem, que bom que é possível essa confluência, que bom que é possível somar essas esperanças todas, né, Luísa? Eu quero encerrar o programa, mas não sem antes te elogiar muito e desejar sucesso no teu trabalho, na tua pesquisa, que nos enche de esperança também, né? No sentido de que é possível construir uma saída para essa tragédia toda. Muito obrigado pela tua presença. Ficamos por aqui. Esse foi mais um Atitude TCA Entrevista. Nos vemos na próxima semana. Obrigado.